Exatamente 21 horas e 8 minutos e a igreja vai continuar de pé. Você diz aí do outro lado, de pé. Você aí, irmã Mary, todos os belisários, o mundo oprimindo, mas os belisários estão Isso, bem forte, de pé. E você aí também aqui, vira aqui, irmã Jéssica, o pessoal do Instagram aqui pra gente. Vocês que estão conosco aqui no Instagram, o Mundo Perseguindo, e você, e eu, e nós, sempre de pé, tá certo? Sempre estamos de pé, porque o nosso Deus nos coloca sempre de pé. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas chegou aquele momento abençoado, da noite, em que, com certeza, muitos aqui dos irmãos estão esperando o sorteio, né? O sorteio. Aquele momento abençoado, certo? Vamos aqui de comercial rapidinho, tá certo? Comercial rapidinho, e na volta do comercial a gente estará fazendo aquele sorteio, tá certo? E você aí vai ter tempo para tomar aquela água, para segurar a emoção, né? A emoção do coração. Você que esperou esse tempo, o mês aí, para o sorteio do livro Protestantismo e Educação Brasileira, você vai saber agora se você foi sorteado. Então vamos de comercial e na volta a gente estará aqui fazendo o sorteio desse sábado. Para compras à vista, também parcelamos em até 6 vezes nos cartões de crédito, papelaria e variedade. Siga a Livraria Maná nas redes sociais, Instagram e Facebook, @Livraria Maná, WhatsApp 81991678918. Livraria Maná. Tudo o que você precisa em um só lugar. Descubra o sabor e a qualidade da delicatessen Deus é Mais. Quer aquele pão quentinho e fresquinho? Venha para a delicatessen Deus é Mais. Oferecemos uma ampla variedade de pães, bolos e bolachas, todos com fabricação própria. Nossa seleção inclui também frios, laticínios e uma área exclusiva de doces e salgados. Estamos localizados na Avenida Senador Nilo de Souza Coelho, número 364, em Ouro Preto, Olinda, Pernambuco. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito, inclusive o Pix. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 819-96
É isso aí, você está na melhor, você está na Rádio Maná, na Rádio do Povo de Deus, e você está ouvindo o programa Deixe a Bíblia Falar, tá certo? Aqui hoje nos estúdios, aqui nos dando a presença, a nossa apresentadora, a irmã Jéssica Cristina, sempre comigo aqui fazendo essa dupla de ataque conosco. É uma bênção, é uma alegria para mim, é uma alegria para nós. Você também que está aí ouvindo a nossa irmã Jéssica Cristina, manda a paz aí, irmã Jéssica, para os irmãos que você desejar. Os irmãos estão querendo aí ouvir a sua voz. Os irmãos estão dizendo aqui, já a irmã está calada, a irmã não falou. Pode mandar a paz do Senhor aí para os irmãos, mas deixa eu mandar aqui uma saudação antes, né? Quero mandar aqui a saudação para o nosso amigo Edilson Gerso, tá certo? Que está sempre ligadinho conosco. O nosso querido irmão Patrick, ali no Fragoso, também sempre ligado conosco, nos ouvindo. A todos os amigos, tá certo? Amigos dali de Boa Viagem, da Aritana, os irmãos da Assembleia de Deus da Aritana, que estão nos ouvindo também ali, mais conhecido como Antônio Falcão. E Deus abençoe. Irmã Jéssica, fique à vontade para mandar a paz do Senhor para quem você quiser. Boa noite a todos mais uma vez. É uma honra estar aqui participando do programa. Quero mandar a paz do Senhor a todos os irmãos que estão na escuta, que está dando um carinho da sua audiência. Cada irmão que está do outro lado, Deus sabe o endereço de cada um. Que Deus continue abençoando todos os irmãos que estão dando o carinho da audiência. Que Deus continue abençoando. E daqui a pouco vai ter o sorteio. Estou muito ansiosa para fazer o sorteio. Está mais ansiosa do que os irmãos, né? Então, é uma bênção. É muito bom a gente estar fazendo sorteio para estar os irmãos interagindo conosco, participando da programação. É uma bênção. Eu me sinto muito feliz de estar fazendo essas atividades aqui na rádio, né? Que Deus continue abençoando cada irmão. Quero mandar uma saudação de paz ao meu pai Eudes, a minha irmã Laís, a minha cunhada Elaine, o nosso querido irmão Marcos, lá da Muribeca, todos os irmãos que estão na escuta. A irmã Evanice também, né? Isso, a irmã Evanice, lá da Muribeca. Que Deus continue abençoando a todos, amém? Amém, irmã Jéssica. Vamos falar aqui, calma aí, você espera mais um pouquinho, esperou o mês todinho, pode esperar mais um pouquinho, certo? Deixa eu apresentar aqui esses dois livros, tá certo? Da editora Cultura Cristã. Você professor, você teólogo, você pastor, presbítero, obreiro, irmão, novo convertido, por que não? Você quer entender e aplicar o Antigo Testamento e também o Novo Testamento? Bom, esses dois livros aqui, ele tem 12 passos da exegese e a teologia, ou seja, deixa eu te explicar, do exame à teologia, ou seja, é um material que vai te trazer um exame, ele vai te mergulhar nas escrituras de forma profunda no texto, nas expressões do texto, no contexto cultural, social, político, religioso, econômico, de todo o Antigo e do Novo Testamento, trazendo o que nós chamamos de paráfrase, facilitando o texto ao seu entendimento, tá certo? Do nosso querido Jansson de Rus, tá certo? Prefaciado pelo Dr. D. A. Carson. Essas duas obras aqui, ó, monumentais. Você que está aqui, tá certo? No Instagram, tá bom? Você que está no Instagram e você que está aqui no YouTube. Irmã Jéssica, essas duas obras aqui são duas obras que a Livraria Maná, em parceria com a Rádio Maná, nos mandou, tá certo? Com um desconto abençoador. De quanto está essa obra? Como entender e aplicar o Antigo Testamento e o Novo Testamento, 12 passos da exegese e a teologia. Está de quanto por quanto? Essa obra está
de 335 Sim. Por quanto? por 234,50. As duas unidades. As duas unidades. Isso. De quanto, irmã Jéssica? R$335. Por R$ 234,50. Isso. Os dois livros, certo? As duas unidades. Quantos por cento de desconto? 35% de desconto, não é isso? É, 35. É. Pronto, 35% de desconto. Você que estiver nos ouvindo pelo Instagram, ou você que estiver nos ouvindo, tá certo? No YouTube, você quiser adquirir essa obra, você tem até o dia 30, tá bom? De abril, para entrar em contato conosco. E nós vamos baixar ainda mais agora, só agora. Para quem entrar em contato pelo WhatsApp, o 993752716, vou repetir, 993752716, você vai pegar esses dois de 335. Você vai levar eles hoje, somente hoje, por R$200, tá certo? Só hoje. Vamos aqui à segunda obra, irmã Jéssica. Vamos aqui à segunda obra, me ajuda aqui. Essa dogmática reformada, para quem conhece de teologia, aqui é tão pesada, em 4 volumes. Aqui, tá certo? Em 4 volumes. Deixa eu mostrar aqui para os irmãos que estão aqui, ó. Dogmática, Herman Bavinck, que você que está aí, tá bom? Muito pesado, não dá nem para segurar toda essa obra aqui, tá certo? Que vai falar aqui no primeiro tomo sobre os índices da teologia, tá bom? Depois sobre Deus e criação, pecado e a salvação em Cristo e Espírito Santo, igreja e nova criação. Com Herman Bavinck, da editora Cultura Cristã. Está por quanto, irmã Jéssica, essa obra monumental? Ela está de quanto? De 1.174. Por quanto? Por 410,90. 410, com quanto por cento? 65%. 65% de desconto. Lembrando, essa obra é uma obra esgotada, tá certo? Está hoje com 65%. Vamos baixar um pouco mais. Você que entrar hoje, ainda hoje, pelo WhatsApp da rádio, tá certo? O 993752716, você vai estar adquirindo essa obra por vamos lá, 310. Você hoje, tá certo? Você leva essa obra por 350 de Herman Bavinck. Agora, se você não puder comprar hoje, até o dia 30 de abril, você pode estar comprando ela por R$ 410,90 e dividimos em até 12 vezes, tá certo? Aqui a Livraria Maná, junto com a Rádio Maná, fazendo essa parceria, esse meio de campo, abençoando a sua vida e nos abençoando. Então não perde tempo, tá certo? Vem estudar a Bíblia, estudar a palavra com os livros que permeiam a Escritura. Mas vamos lá, irmã Jéssica, sem perca de tempo, tá certo? Vamos botar aqui a dogmática aqui de lado. Vamos aqui pegar o material aqui de Antigo Testamento, deixar aqui em cima. Irmã Jéssica, vamos agora sortear. Cadê, irmã Jéssica? Cadê aquele que o pessoal já conhece, aquele cestinho, tá certo? Aquele cesto abençoado da Rádio Maná, mostra ali no YouTube. Ó, pessoal, esse é o cesto da sorte. Se ele passar na sua tela, é porque você está em um momento bom do programa, em um momento bom da Rádio Maná, no momento do sorteio. Então vamos sortear o livro Protestantismo
e Educação Brasileira, você professor, pastor, você membro, que quer se aprofundar sobre como os pregadores e a reforma protestante souberam transpor para a escola primária e para a escola normal as consequências da sua pregação e como alguns governantes republicanos deram prioridade à instrução pública e como houve uma estimulante interação entre esses governantes e pregadores, educadores e evangélicos. Então, irmã Jéssica, balança a figueira, balança, balança. Vai, irmã Jéssica, balança, balança, balança. Tá bom, irmã Jéssica, tá bom, para não cansar, não ficar tonta. Vamos lá, irmã Jéssica, coloca a mão agora, isso, pronto. Pegou? Não, balança de novo, joga lá de novo, calma. Isso, agora coloca, pesca, não olha, puxou, fechou a mão. Fechou a mão. Está aqui na minha mão. Está aqui na minha mão. Irmã Jéssica, vira aqui a tela para mim, por favor. Obrigado. Obrigado, você que está aí na live. Seu nome está aqui na minha mão, né? Se fosse salvação, já pensou? Mas ainda bem que não é. É um livro, certo? Coisa boa. Então, abre agora, irmã Jéssica. Isso, pode. Pode ser agora? Quer esperar para o final do programa, não? Não, senhora. Então, a pedido da irmã Jéssica, vamos lá saber se é um ganhador, se é uma ganhadora. Pelo tamanho do papel, o nome é grande. Né? O nome é grande. Vamos lá. Será um irmão? Será uma irmã? Rapaz, é um irmão. É? Irmão. Irmão. É um irmão. Irmão Fernando de Igaraçu, tá certo? Aqui acabou de ganhar o livro. Mostra a irmã Jéssica. Que bênção. Protestantismo e Educação Brasileira, tá certo? Irmão Fernando, entraremos em contato com você para estar entregando aqui essa bênção, tá certo? Esse exemplar que seja de ótimo uso para o seu crescimento espiritual e daqueles que irão ouvir o seu ensino, tá bom? Que Deus continue abençoando. Esse foi mais um sorteio, tá bom? Aqui da Rádio Maná, do livro Protestantismo e Educação Brasileira, um patrocínio da Rádio Maná que nos presenteou com esse livro, e nós aqui estamos presenteando o nosso irmão Fernando, que cumpriu todas, lembrando aos irmãos, cumpriu todas as diretrizes aqui da rádio, do sorteio, participando dos programas, se inscrevendo no YouTube, interagindo conosco. E isso não quer dizer que os irmãos fazem isso para ganhar, mas isso faz parte de quem participa, a consequência. Você não tem nada a perder, tá certo? Então fica aí a dica para você que ainda não foi sorteado em nenhum dos nossos sorteios, não ganhou ainda. Sempre, todos os meses, temos sorteio aqui na Rádio Maná, em todos os programas. Se você não ganhou hoje, você pode ganhar no dia 3 aqui essa linda Bíblia infantil, tá bom? Outro, esse aqui é um patrocínio da CS Importados, tá bom? Ou você pode também estar no dia 24 ou 26, irmã Jéssica? Dia 26/4. 26/4, concorrendo também o karaokê. Então você já vai aí participando, mandando sua mensagem, interagindo conosco nos programas, e com certeza a sua chance de ganhar será maior, porque quanto mais você participa, mais chances você tem de ganhar. Quero mandar aqui já um abraço ao nosso querido irmão Moisés da Arcofrio, está aqui participando conosco, pensou em refrigeração, pensou em manutenção, pensou em fazer aquela reforma. Fale com o nosso querido irmão Moisés da Arcofrio, nos dando aqui o privilégio da sua audiência.
tá certo? Vamos agora, depois do nosso sorteio, né? Já sabemos aqui o ganhador, nosso querido irmão Fernando. Vamos agora de louvor, tá bom? Vamos de louvor e na volta estaremos aqui trazendo o estudo sobre a igreja de Esmirna, tá bom? Vamos de Sandro Nazireu, evangeliza meu povo! Mas evangelizar
Deus, graças ao nosso Deus. São exatamente 21h34 na capital pernambucana. E você está ouvindo o programa Deixa a Bíblia Falar, na apresentação do seu amigo de sempre, professor Márcio Rogério, e na companhia da nossa querida irmã Jéssica Cristina. Você está na Rádio do Povo de Deus. Meus queridos irmãos que estão conosco, ligadinhos pelo aplicativo Rádio Maná, Rádiosnet, você que irá nos ouvir pelo YouTube, nos assistir pelo YouTube depois, logo mais, já querendo convidar a você que ainda não é inscrito, você nos ajude se inscrevendo no YouTube Rádio.Maná 2504, você se inscreve lá e você vai estar vendo todos os nossos programas, você estará acompanhando a nossa rádio, vendo todas as novidades. Em breve o nosso podcast, tá certo? Vai ficar na surpresa aqui para os irmãos, mas em breve um podcast aqui na Rádio Maná e você poderá assistir lá, tá bom? Mas nesse momento eu quero convidar você para estarmos aqui meditando na palavra do nosso Deus, seguindo o nosso estudo. Lembrando, nesse sábado hoje estaremos aqui falando sobre a segunda igreja dentre as 7 igrejas da Ásia Menor, falando da igreja de Esmirna, tá bom? Falamos aqui no sábado anterior sobre a igreja de Éfeso, iniciamos aqui um estudo sobre as 7 igrejas da Ásia, sobre o seu contexto histórico, tá bom? Contexto da carta e das igrejas. Falamos da igreja de Éfeso, do seu contexto histórico e sua aplicação. Hoje quero ler com você Apocalipse, carta de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8 ao 11, estaremos aqui estudando um pouco sobre a igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, o que estava morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Louvado seja Deus, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos, queridos amigos que estão conosco, sábado, quando falamos aqui da igreja de Éfeso, demos uma pequena introdução, tá bom? Da carta. Nós preferimos chamar Apocalipse de carta e não de livro, tá bom? Porque, na verdade, o que contém dentro desta carta são mensagens para públicos específicos em um tempo específico e ela tem endereço. Um livro, na verdade, quando escrito, nem sempre ele tem um público específico e muitas vezes ele não é escrito para um período específico. Já o livro ou carta de Apocalipse, ele tem vários significados
entre eles o que eu mais gosto de usar, que é cumprimento. Alguns vão definir como livro da revelação, descortinamento ou livro que nos fala das coisas que adivinham de acontecer. Mas a definição como livro do cumprimento é a mais eficaz e a mais correta que podemos assim usar. A igreja de Éfeso, como falamos no sábado passado, não iremos adentrar no assunto, é uma igreja em que o Senhor Jesus aponta sobre ela a necessidade de voltar ao primeiro amor. Tá certo? E aqui nós falamos sobre os significados, o que seriam as 7 estrelas, os 7 candeeiros, o que seriam os mensageiros, o que seria aquilo que estava acontecendo naquela igreja. E o que significava a palavra Éfeso e toda a situação geográfica daquela igreja e onde ela estava situada. Pois bem, a igreja de Esmirna, ela tem um significado, o seu nome. O seu nome em si já traz um significado muito interessante. Esmirna significa mirra, ou resina que produz um aroma agradável, tá certo? Era retirada das plantas essa resina e tinha um aroma muito agradável, o cheiro, mas muito amargo à boca. Então, basicamente, o nome foi dado a essa região, a esse local, mais ou menos. Parecia que eles sabiam do que eles iriam passar. Seriam um povo que exalaria um bom cheiro de Cristo, mas passariam por momentos difíceis, momentos amargos. Existe uma segunda corrente que fala o seguinte: eles estimam que o município recebeu o nome da mãe do deus Adonis, e também era chamada, que também a mesma era chamada de mirra, tá bom? Então isso é uma segunda vertente, mas a que nós defendemos é que Esmirna significa resina que produz aroma agradável. Pois bem, o contexto histórico da cidade de Esmirna é o seguinte: ela é muito interessante, ela está no centro em sentido horário, é a segunda igreja que recebe a carta do apóstolo João, na revelação que ele recebe na ilha de Patmos, e ela ficava cerca de 65 quilômetros de Éfeso. Era uma cidade bela e era conhecida como o ornamento da Ásia, para você ter ideia da beleza que essa cidade possuía. Hoje ela é chamada de Izmer, tá bom? Esmirna estava ligada de perto ao culto imperial, pois já no ano 24 a.C. foi construído um templo para o imperador Tibério nessa cidade. Quando mais tarde Domiciano, que também foi um imperador da época, começou a forçar a ideia do culto ao imperador, e Esmirna, a partir disso, cristãos e judeus são ameaçados se não cultuassem ao imperador. Nós iremos ver isso na carta que Paulo escreve aos cristãos que estão sendo perseguidos, carta aos romanos, entre outras cartas ali, aonde o casal vai informar a Paulo da perseguição por parte de alguns imperadores. Pois bem, o contexto histórico da igreja em Esmirna é o seguinte: nós queríamos aqui trazer mais informações sobre a sua origem, porém nós não temos, tá bom? Informações sobre as circunstâncias que levaram ao estabelecimento da igreja, tá certo? Como igreja. A primeira referência é a mesma em qualquer ponto de literatura que dispomos, acha-se em Apocalipse. Não existe outro registro da igreja a não ser em Apocalipse. Se você ler Atos dos Apóstolos, você não vai ver
nenhuma citação falando do surgimento ou quem fundou a igreja de Esmirna na Ásia Menor. É bem provável que tenha sido fundada durante o extenso ministério de Paulo, centrado em Éfeso, que está ali ao lado de Esmirna, durante o qual todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor, conforme está em Atos capítulo 19, versículo 10. Essa igreja fiel recebeu elogios, devendo em breve ser perseguida por 10 dias, uma prova completa e extensa de sua fé. É interessante você entender o seguinte: eu falei em um estudo passado que todos os acontecimentos no livro, ou na carta, melhor dizendo, de Apocalipse, não são acontecimentos para o futuro. Tudo que ali está registrado são acontecimentos para aquela época. Tudo aconteceu na época em que foi escrito e anos posteriores. Por isso que o livro, ele tem a carta, melhor dizendo, tem o nome de cumprimento, o seu significado cumprimento. Então muitos, quando leem a expressão 10 dias, uma tribulação de 10 dias, eles geralmente referem-se que a igreja ela terá uma tribulação, ou um público futuro terá uma tribulação de 10 dias. Mas nós iremos ver na frente o que significa esses 10 dias, tá bom? Vamos a seguir aqui sobre o assunto Esmirna. Falamos do contexto aqui histórico, falamos um pouco do contexto da igreja e agora iremos falar um pouco sobre a carta que Cristo escreve à igreja de Esmirna no capítulo 2, verso 8 a 11. Jesus aqui, ele traz a sua auto-identificação no capítulo 2, versículo 8. A cidade de Esmirna era muito competitiva, tá certo? Muito competitiva. Ela era tida como ornamento da Ásia. Então, logo, a igreja, tá bom? A igreja de Esmirna, que estava situada nessa cidade da Ásia Menor, ela passou a ter Jogos Olímpicos e quando surgiu a concorrência para ver quem teria o privilégio de construir o templo de Tibério César, um dos imperadores, em 26 a.C., Esmirna foi escolhida. A cidade queria ser a primeira em beleza, comércio e cultura. Quando Jesus disse que ele era o primeiro e o último, ele estava enfatizando as prioridades espirituais que devem existir na vida cristã. A igreja que estava em Esmirna era uma igreja que sabia que o local em que ela estava estabelecida, eles estavam, não era em qualquer cidade, em qualquer município. Era um município rico, em que o mundo da época olhavam para eles pela beleza, e eles sempre queriam ser o primeiro em tudo. Ser os primeiros a vencer as Olimpíadas que haviam naquele período, serem os primeiros a construir qualquer tipo de templo que fosse para se destacar entre as demais. E Jesus, quando fala com essa igreja, no capítulo 2, versículo 8, Jesus vai dizer: eu sou o primeiro que fui morto, mas revivi. O primeiro e o último. Jesus está dizendo que a igreja precisa esquecer um pouco das coisas que aqui ficam e olhar para Ele. Porque o alvo da igreja não é a estética humana, não são os templos, não era a magnitude ou que essa igreja poderia estar a oferecer em termos de beleza e de estrutura, mas sim o que o Cristo ressuscitado poderia oferecer. Jesus aqui fala de alguns elogios. Jesus vai dizer que conhece as tribulações, a perseguição que veio a ela por meio dos judeus, como aconteceu em Antioquia, no capítulo 13 de Atos, versículo 50, em Icônio, Atos 14,
verso 2 a 5, em Listra, Atos 14, verso 19, em Tessalônica, Atos 17, versículo 5, os judeus também instigaram perseguições contra os cristãos de Esmirna. E Jesus vai dizer que eles suportaram esses judeus que na verdade não eram judeus, eram sinagoga de Satanás. E é interessante a gente frisar que quando o texto fala de sinagoga de Satanás, Jesus está dizendo que eles eram opositores. Sempre que a Bíblia mostra a palavra Satã, está se referindo àquele que se opõe, aquele que é adversário, e não a um ser espiritual que muito é pregado pelas pessoas por aí, por falta do conhecimento, por não deixarem a Bíblia falar, dizendo que Satanás é um anjo do mal que vem para perturbar a vida das pessoas, quando na verdade as pessoas são, na verdade, esse Satanás. Muitas se opõem, tendo aparência de piedade e negando a eficácia da mesma, como Paulo disse a Timóteo. Esses judeus, que agora estavam vendo seus irmãos judeus se convertendo ao cristianismo, eles não suportavam ver que, mesmo esses irmãos passando por tribulações, que tribulações? Eles perderam tudo, até porque nós falamos aqui que antes da igreja se estabelecer lá, foi construído um templo ao imperador. E todo aquele que lá estivesse residindo como cidadão, se ele não adorasse o imperador como Deus, os seus bens eram confiscados, de forma que esses irmãos perdiam tudo que tinham. Eles passavam miséria, falando literalmente, eles passavam humilhação, literal. E esses judeus que eram para ajudar, eles tinham raiva. Eles se juntavam em uma sinagoga para levar o assunto ao império, para que eles perseguissem mais ainda esses irmãos. De forma que Jesus diz: você suportou provações por amor do meu nome. E esses que se dizem judeus, eles não são, antes são opositores. Mas todo aquele que se opõe, se coloca no caminho daqueles que são chamados por Deus, o seu fracasso é iminente. E Jesus diz que eles antes são sinagoga de Satanás. E Satanás aqui é sinagoga de opositores. E aquele que se opõe a Deus e ao seu povo não prosperará. Esses cristãos, eles perdiam tudo, porque o império confiscava os seus bens, porque eles não se curvavam ao imperador, nem à religião do imperador de Esmirna, o templo construído a Tibério César, tá certo? E eles passavam essas perseguições tremendas, perdiam sempre os seus bens. E Jesus vai dizer: dizes que sois pobres, mas na verdade tu és rico. Porque na verdade Jesus estava permitindo, mas tudo teria uma finalidade. Mas eu quero falar para vocês que isso não parou por aí. Além de eles serem perseguidos pelos seus irmãos judeus, além do império confiscar os seus bens, existe uma figura muito conhecida da igreja de Esmirna, e ele é tido como o pastor daquela igreja, cerca do ano 155, Policarpo. Ele foi queimado, tá certo, em uma fogueira nessa cidade devido à sua fé, quando quiseram obrigá-lo a prestar homenagem a César, ao imperador, e amaldiçoar ao Cristo. Policarpo declarou ao procônsul: servi a Cristo 86 anos e ele nunca me fez mal. Como posso então blasfemar o meu rei que me salvou? Ameaçando com a fogueira, replicou: vocês me ameaçam com fogo, que queima por 1 hora e depois se apaga, pois não conhecem o fogo do juízo vindouro e o fogo do castigo eterno que está reservado aos perversos.
Mas, porque se demoram, façam logo o que desejam. Esse servo do Senhor, ele foi o primeiro mártir dessa igreja, sendo queimado no primeiro ano para o segundo ano da era cristã, na verdade, segundo o primeiro século para o segundo século, entre 155 a 157, Policarpo. Grande era a perseguição na igreja de Esmirna, e interessante que Jesus ele não faz nenhum tipo de crítica. Existem duas cartas dentro das que Jesus endereça às 7 igrejas no Apocalipse, no livro do Apocalipse, que ele não traz crítica ou repreensão, mas sim elogios. A primeira é Esmirna e a outra nós iremos falar em outro programa. Pois bem, quando Jesus disse que eles iriam passar por uma tribulação de 10 dias ou de 10 anos, tá certo? Ele estava falando de imperadores que iriam estar ali presidindo, governando durante 10 reinados, na verdade. Essa tribulação de 10 dias seria o governo em que perduraria ali entre os anos de 54 a 305, tá bom? De 54 a 305 depois de Cristo. Eu quero aqui citar para vocês alguns imperadores que perseguiram esse povo, para que você entenda. Nero, se você quiser anotar, você fica à vontade, tá bom? Nero, cerca de anos 54 a 68 depois de Cristo. Domiciano, 81 a 96 depois de Cristo. Trajano, 98 a 117 depois de Cristo. Marcos Aurélio, 161 a 180 depois de Cristo. Severo, 193 a 211 depois de Cristo. Maximino, 235 a 238, Décio, 249 ao ano 251 depois de Cristo, Valeriano, 253 a 260 depois de Cristo, Aureliano, 270 a 275 e, por último, o 10º imperador Diocleciano, 284 a 305 depois de Cristo. A carta à igreja de Esmirna, em Apocalipse 2, 8, verso 11, Jesus diz que conhece as suas tribulações, ele conhece a profunda pobreza e o confisco dos bens, e diz, mesmo assim tu és rico. E Jesus ainda vai falar sobre a igreja, dizendo que eles não deveriam temer, ser fiel até a morte. Dá-te a coroa da vida, no capítulo 2, versículo 10 ao 11, ao vencedor e não ao perdedor. Aplicações práticas para a gente estar encerrando esse breve estudo sobre a igreja de Esmirna. Jesus entende de sofrimento e pode nos confortar. Jesus venceu e nós também podemos vencer por meio dele. Tá certo? O sofrimento faz parte da vida cristã e devemos enfrentá-lo como sendo provações da fé. A riqueza espiritual é mais importante do que a riqueza material, e a fidelidade e a perseverança serão premiadas com a vida eterna. Bom, esse foi mais um estudo sobre as igrejas da Ásia. Espero que você tenha guardado essa mensagem no seu coração. Assim como a igreja de Éfeso tinha suas qualidades e seus defeitos, a igreja de Esmirna, ela tinha qualidades, e por incrível que pareça, Jesus não faz citação alguma de algum defeito dessa igreja ou que ela tenha deixado de praticar alguma coisa. A igreja de Esmirna, como nós definimos aqui,
o significado é cheiro agradável ou suave, aroma suave, cheiroso, porém a boca amarga, tá certo? Isso já denotava o que esses irmãos iriam passar. Era uma igreja que estava dentro do cenário religioso, político, econômico privilegiado do mundo antigo e tinha no seu centro comercial o templo ao imperador, a religião ao imperador, o templo de Tibério César, que foi construído, tá certo, alguns anos antes da encarnação de Cristo ao mundo, tá bom? A sua vinda ao mundo. E esses irmãos passaram por diversas perseguições, como a perseguição por meio dos judeus, que Jesus vai dizer que não eram judeus, mas antes sinagoga de Satanás, que a expressão Satanás é opositor e não ser espiritual. Eles eram perseguidos pelo próprio Estado quando seus bens eram confiscados, e também eles passaram por grandes perseguições no sentido de muitos perderem a vida, serem queimados, como seu pastor Policarpo. Porém, Jesus vai dizer que aquele que perseverasse até o fim, ao vencedor, receberia a coroa da vida. E eu quero aqui encerrar explicando o que é coroa da vida nesse texto, para que as pessoas não fiquem pensando que quando morrermos iremos receber algum tipo de coroa. O que na verdade o texto está dizendo é que no contexto da época existiam muitos Jogos Olímpicos e Esmirna estava dentro desse eixo olímpico, aonde muitos participantes, atletas, eles ao vencerem as Olimpíadas gregas, os anfiteatros e também no contexto romano, o vencedor sempre recebia uma coroa. E João, olhando a perseguição e a dificuldade dessa igreja, compara eles como atletas que estão lutando contra opositores, adversários, mas que eles não deveriam desistir, porque o Senhor estava com eles e o Senhor era a sua fortaleza, e que aquele que perseverasse assim como o atleta perseverava em uma Olimpíada, ele receberia o seu prêmio, que era a coroa da vida, ou seja, a sua salvação. Então, nós aqui encerramos com esse breve resumo sobre a igreja de Esmirna, a segunda igreja que João endereça às 7 igrejas da Ásia, essa sua carta, a segunda igreja que recebe essa carta, dizendo para você: ainda que o fogo da provação ele esteja alto para você, não se preocupe, o Deus das Escrituras, ele, se necessário for, ele entra no fogo com você e faça com que esse fogo não seja nada. O fogo pode até estar aceso, mas se Deus estiver com você, ele não irá te queimar. E essa aprovação que você possa estar passando, ela simplesmente é para aumentar a tua fé e te aproximar cada vez mais de Jesus Cristo. Ao vencedor, ao que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Quem não tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus em Cristo te abençoe. Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa Deixa a Bíblia Falar. Graças a Deus, não por estar encerrando o programa, mas graças a Deus de ter a sua participação, por termos aqui conseguido trazer um pouco de conhecimento no programa Deixa a Bíblia Falar e por ter você conosco até este momento. Já quero mandar aqui uma saudação de paz ao meu irmão Marcelo de Caruaru, tá certo? Marcelo Mármore, Deus te abençoe, meu irmão. Deus em Cristo continue abençoando a tua vida e todos de Caruaru, tá certo? E já convidando você para próximo sábado, teremos aqui convidado especial, nosso querido irmão presbítero Wilton Alves, tá bom? Estaremos aqui um bate-papo sobre Bíblia, teologia e vida cristã, e o tema será sobre a igreja primitiva e a igreja moderna, tá bom?
Então você pode interagir conosco durante a nossa programação, mandando sua pergunta ao vivo. Enquanto estivermos aqui entrevistando o nosso irmão, ele irá responder, nós iremos interagir com você. Será um programa como esse, dinâmico, um programa onde você também pode participar pedindo música, pedindo oração e sendo abençoado. Hoje queremos agradecer a você que participou do sorteio, né? O nosso irmão Fernando foi aqui o contemplado, tá certo? Aqui está o papelzinho do sorteio e ele ganhou, tá bom? Não sei se dá para vocês verem aqui. O nosso irmão Fernando de Igaraçu foi contemplado com o livro Protestantismo e Educação Brasileira, mas tem mais. Dia 3, tá certo? Teremos aqui o sorteio da Bíblia Infantil e no dia 26 de abril teremos aqui um sorteio na verdade, que é o Karaokê Show, e no dia 3 de maio um sorteio surpresa. Nós estaremos aqui antecipando, tá certo? Para o Dia das Mães, para que você já ganhe no sábado e quando for no domingo, Dia das Mães, você esteja já com esse presente em mãos para entregar a sua mãe, a sua avó, aquela pessoa que você considera como uma pessoa da sua vida, que lhe criou e que você tem estima, carinho e amor por ela. Já agradecendo aqui a todos, quero passar aqui a irmã Jéssica para ela fazer seus agradecimentos finais aqui aos nossos ouvintes e estaremos encerrando esse programa, mas você continua ligadinho porque não para. A Rádio Maná é 24 horas no ar e já pedindo a você, se inscreva no nosso canal no YouTube, o Rádio.Maná2504, e lá você vai acompanhar todos os nossos programas e todos os nossos vídeos, nossos réus e tantos outros conteúdos que lá estão, tá certo? Contamos com a ajuda de todos vocês, em nome de Jesus. Irmã Jéssica, fica à vontade. Amém. Quero agradecer aqui a todos os irmãos que participaram da live, interagiram conosco, os irmãos que estão acompanhando a nossa programação pelo aplicativo da Rádio, Rádiosnet, e o aplicativo Rádio Maná. Que Deus continue abençoando cada um dos irmãos, continue conosco, né? Terça-feira tem um programa Bom Samaritano, você pode estar lá interagindo conosco, pedindo o seu louvor e participando da nossa programação, e que Deus continue abençoando cada um, e muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amém? Deus, ouve a palavra de Deus. Assim encerramos mais um programa Deixe a Bíblia Falar, que retorna no próximo sábado. É isso aí. Tchau, valeu, que Deus abençoe a tua vida e até o próximo sábado, se Deus permitir. Obrigado a todos vocês.